Olá, seja bem-vindo. Iniciamos mais um Repensar e hoje eu recebo Marco Antônio Figueiredo Milani Filho. Ele é diretor do Departamento do Livro da USE Regional São Paulo. Regional São Paulo. A USE é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Ele está aqui conosco para comentarmos sobre biografias espíritas. O que elas representam, por que a preocupação de elaborá-las, de resgatá-las e qual a importância que elas têm para o movimento espírita. Bom, Marco, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu acho que essa preocupação de elaborar, de resgatar biografias é importante para o nosso movimento espírita, não é isso? Exato. Na verdade, ela faz parte até para a criação de uma identidade do movimento, né? Quando você tem personalidades que representam ou se destacam no movimento, você começa a criar uma empatia com essas personalidades e você acaba até se identificando com elas, e isso dá uma cara para o movimento que é bastante importante. Então, uma coisa que a gente costuma fazer aqui quando o convidado vem pela primeira vez é saber se ele é espírita desde criança ou por que ele se tornou espírita. Tá. Não precisa falar muito, mas só assim para nós termos uma noção de como você chegou até esse, né, até essa atividade que você hoje tem, né? Tá. Não, eu não nasci em berço espírita, como se costuma dizer por aí. Eu comecei a frequentar uma casa espírita aos 20 anos de idade. Eu entrei na mocidade dessa casa, comecei a estudar as obras básicas, né? Eu acho que foi na mocidade que me despertou essa ideia, né, de aprofundar no aspecto teórico, inclusive da doutrina. E a partir daí a gente se engaja em várias atividades, e uma delas foi a livraria, né? Eu fui voluntário na livraria do centro, e isso me propiciou uma oportunidade muito rica para conhecer as obras espíritas, sem falar que foi lá, até porque os voluntários tinham desconto para você foi comprando. Eu fui comprando. Então, eu devo muito a isso, né? A esse começo que eu tive, minha proximidade com os livros. Pois é, eu acho interessante, eu sempre comento também com as pessoas que aqui vêm, médiuns principalmente, que eu tinha uma vontade de ser médium e escrever livro, porque ia ser famoso, né? Era uma coisa assim, não é? E a gente vai falar isso, da personalidade, de ficar famoso, né? Mas hoje eu acho muito melhor, porque eu durmo e eles ficam psicografando e eu só leio os livros. Exatamente. Mais confortável. Mais confortável. Mas, Marco, o meio espírita brasileiro sente falta de biografias dessas personalidades que se destacaram no movimento espírita e que trabalharam, na verdade, em favor da humanidade. Porque tem muitos que só trabalharam pelo bem, né? Independente de cunho religioso, de título religioso, isso, não é de mesmo? Rótulo, né? Isso, O grande ponto das biografias é que você consegue conhecer um pouco mais, né, sobre a história de alguém. Isso. Claro que a gente tem diferentes tipos de biografias, né? Nós temos biografias que estão mais próximas do ser humano, e nós temos biografias que procuram criar um mito e que essas, em vez de fazer um bem, costumam até fazer um mal, porque quase que santificam a pessoa, e não é esse o objetivo do livro. E fazem com que a pessoa fique dependente, às vezes, daquela personalidade, né? Se eu não tiver aquela pessoa, se eu não fizer o que ela faz, eu não vou conseguir ser feliz, ou eu não vou conseguir ter o que eu quero, não vou conseguir ser o que eu quero ser, enfim, né? Exato, e cria uma ideia falsa, inclusive, né? Uma das biografias um dos personagens mais comentados é o Bezerra de Menezes, né? Bezerra tem algumas biografias, algumas delas quase que santificando Bezerra, contando vários causos, né, como se diz por aí, aonde ele deu demonstrações de caridade e de extremo desprendimento. Isso é verdade, mas não quer dizer que o Bezerra de Menezes, dentro da sua vida como cidadão, como chefe de família, a sua história ela é muito rica também em termos de atuação na sociedade. E ele teve vários embates, inclusive, né? As pessoas acham que Bezerra de Menezes era uma imagem impassível, né? De bondade e tal. Se nós pegarmos a história do movimento espírita, inclusive na FEB, né? A própria constituição da FEB, a consolidação da FEB, no começo do movimento espírita, existiam diferentes grupos que estavam tentando influenciar ou buscar para si o domínio da orientação do movimento espírita. E na própria FEB, na Federação Espírita Brasileira,
naquela época, né, no início do século XIX, nós tínhamos lá dois grandes grupos, né, que eram os chamados místicos e os científicos, né? Sim. E o Bezerra de Menezes fazia parte de um grupo que eram dos místicos, e ele teve altos embates com o Torteroli, que era o representante dos científicos, né? E ele escreveu, isso está registrado, e ele tem cartas duras, muito duras contra o Torteroli. Então aquela imagem de Bezerra de Menezes, impassível, ela santo, né? Santo. Claro que ele lutava pelos seus ideais, ele foi político, ninguém que entra numa vida política é alguém ingênuo. Sim. E essa conotação que as biografias costumam dar levam ou deixam a entender que a pessoa ela era só com uma característica ou se via só de um jeito. E não é. A personalidade ela reúne diferentes facetas, inclusive do ser humano, que é o que deveria estar representado nessas biografias. E leva as pessoas a se desestimularem de agirem, porque se Bezerra de Menezes era santo e não errava, como é que eu posso me situar no mundo? Se eu sou imperfeita, se eu erro, né? E você pode fazer aquilo que lhe cabe fazer, aquilo que você é capaz de fazer, claro, para o bem da humanidade, para o bem da sociedade, para o bem da sua família. Exatamente. Né? Você tem um papel importante. Exatamente. Né? E cabe aos biógrafos, né, representarem com exatidão, pelo menos capturarem, né, essa essência, e não criar um mito. Né? Bezerra de Menezes, infelizmente, muita gente o olha como mito, mas não, Bezerra, claro que ele é uma personalidade marcante. Sim, forte, né? Forte e que orientou o movimento espírita e espiritualmente continua ajudando, mas não com aquela transferência, né, das pessoas que saíram do catolicismo. No espiritismo não tem santo, então, na ausência de santo, começam a idolatrar determinadas personalidades. Como Chico Xavier. O próprio Chico Xavier. Né? Você tinha que ir lá pegar a mão dele, passar por ele, ou seja, você está desgastando aquela criatura, porque o cansaço faz parte, né, do desgaste físico, por conta de achar que ele ia ser o salvador da sua vida. Né? Então, essa transferência de alguém que seria o tutor, né, ou o pastor, que seja, para fazer com que as ovelhas ou o rebanho tenha o líder. E essa postura não deve ocorrer no movimento espírita. Pois é, eu acho que então o objetivo é mostrar, né, o trabalho das pessoas, é isso, Marco, o trabalho das pessoas, o que elas fizeram, mas ao mesmo tempo que elas são pessoas naturais, normais, como todos nós. Evidente que tem um pouquinho de destaque porque se dispuseram ao trabalho, a fazer alguma coisa, né? Mas são espíritos que estão num planeta de provas e expiação, não é isso? Acertando e errando como todos nós. Todo mundo. Isso é interessante porque se nós pensarmos que o movimento espírita ele é muito rico de personalidades que ajudaram não só nacionalmente, mas localmente. Então, nós temos trabalhadores anônimos que têm com trabalhos belíssimos e que não vão ser conhecidos porque não tem registro disso. Mas o importante é que nós saibamos que o movimento espírita ele é feito pelos espíritas, com seus erros, com seus acertos, mas somos nós que fazemos isso e não é algo que é divino, né, que necessariamente só algumas pessoas é que vão conduzir o movimento. Não existe isso. Não tem privilégios, né? Não. Não é mesmo? Não. Bom, mas nós vamos continuar falando daqui a pouco. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre a importância das biografias espíritas. Até já.